graça e a paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um EBD Online para adultos. Eu gostaria de começar com a verdade bíblica, que está lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, dos versículos 16 a 17, que diz que a palavra de Deus ela é útil para o ensino, repreensão, correção, instrução e preparação para toda boa obra. Tendo dito isso, eu gostaria de entrar já começar com essa frase do John Wesley, que diz o seguinte: a conversão tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão. A leitura bíblica-chave para nós está lá no livro de Hebreus, capítulo 12, o versículo 14, que diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Bom, o estudo é sobre a santificação. A santificação trata-se de algo real e interno, que comunica às nossas naturezas um padrão de vida sem apego natural ao mundo e ao pecado. Todos nós sabemos que o pecado é algo que está em nós e que veio de Adão e Eva lá nos primórdios, lá quando Deus criou o mundo, criou o homem, criou a mulher, e eles pecam contra o Senhor e passam a terem em sua natureza os efeitos do pecado. Então, a santificação, ela é um processo interno que comunica às nossas naturezas um padrão de Deus, um padrão sem apego ao mundo e ao pecado. Meus amados, o agente da santificação é o Espírito Santo, mas eu queria trazer e lembrar algo a vocês. A obra de santificação do Espírito Santo em nós é especial e conta conosco para que separemos a nossa vida do pecado e dediquemos a fazer a vontade de Deus. É bem verdade que a obra do novo nascimento e da nossa regeneração em Cristo é uma obra exclusivamente do Espírito Santo, sem a nossa cooperação. Pois, lá em Efésios 2:1 diz o seguinte: pois estávamos mortos em pecado, e ele nos regenerou dando vida. Mas no caso da santificação, meus amados, temos que trabalhar juntos com o Espírito Santo para crescermos em santidade. Veja o que diz lá em Filipenses 2, dos versículos 12 ao 13. Escutem atentamente. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Os meios para a santificação. De maneira geral, a palavra de Deus. Veja o que diz lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. A oração, fazendo referência mais uma vez ao texto que eu acabei de ler, João 17, versículo 17, santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. Esse texto, irmãos, que eu acabei de falar, ele faz referência a um momento em que Jesus está orando, ele está próximo, a ser entregue para ser crucificado e morrer pelos nossos pecados. E ele ora pelos discípulos. E ele pede ao Pai, a Deus, que santifique-os. Como a gente acabou de ver. Santifique-os. E essa santificação ocorre pela palavra. Então, a oração, meus amados, ela é importante, ela é um meio para se atingir a santificação. Porque é na oração que nós declaramos a nossa dependência do Senhor. Sem Ele, nós não podemos fazer coisa alguma. Então, devemos orar por santidade. Para nós, para a nossa família e para a nossa igreja. A oração é um ato de intimidade para com Deus. As aflições. Sim, as aflições. São meios para a santificação. Quer ver uma coisa? Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, dos versículos 16 a 17, diz: portanto, não desanimamos. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação, dia após dia.
pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor. É nas aflições, irmãos, que nós percebemos as nossas debilidades. São nas aflições que nós mudamos o nosso comportamento, somos trabalhados no nosso caráter, na nossa maneira de ser. São nas aflições que nós vemos e sentimos no nosso interior e no nosso exterior o tratamento do Senhor. Somos renovados dia após dia. E toda aflição, dificuldade, problema, desafio é pequeno diante da glória que está reservada. Que glória é essa? Como eu disse lá no início, no nosso texto-chave. Nós devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, o final de todas as coisas é nós contemplarmos a Deus como Ele é, sermos aceitos por Ele. Então, a glória incomparável de valor eterno é esse. E que depende exclusivamente do nosso processo de santificação também, para que possamos ver a Deus como Ele é e sermos aceitos por Ele. Apesar, irmãos, de ser um processo, como eu disse, real e interno, que todo cristão verdadeiro deve estar passando de forma ativa, ele produz em nós efeitos visíveis. Nós externalizamos a santificação. Quer ver uma coisa? No nosso temperamento, na nossa conduta de um para com os outros, nos nossos hábitos diários. Pense bem. Será que uma pessoa que no seu temperamento revela atitudes intempestivas e caprichosas, explosões de mau humor, na conduta uns para com os outros, é cruel no uso da língua, desagradável para com as pessoas ao redor, vingativo, exigente e malicioso, e nos hábitos diários não demonstra amor, não demonstra gentileza, não demonstra respeito, é altivo, indisciplinado e tantas outras coisas que eu poderia citar aqui? Será que essa pessoa está vivendo o processo de santificação na sua vida de forma ativa? Será que ela está crescendo em santificação? Cabe-nos essa reflexão. Bem, ainda tratando dos efeitos visíveis da santificação, a palavra nos dá muitos exemplos sobre a conduta do verdadeiro cristão, daquele que é nascido do Espírito, daquele que luta incessantemente contra a carne, contra os prazeres, que vive, que anda em santificação, que o Espírito Santo é ativo e pulsante no seu ser. Em Gálatas 5, dos versículos 22 ao 23, tem algo muito profundo para nós, que diz que mais o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E se você ler, continua lendo os versos 24 em diante, ainda diz o seguinte: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, aquele que vive de fato o processo de santificação na sua vida, ele deve revelar a Cristo. Se nós pararmos para pensar, quem é maior exemplo do que Jesus? Jesus tinha, irmãos, explicitamente todos esses elementos. Jesus era o próprio amor, a alegria do Senhor em servir, em curar os doentes, em trazer uma palavra de prontidão para aqueles que necessitavam. Ele era a própria paz, ele era paciente. Veja como ele foi paciente com Pedro, tão temperamental, mas Jesus foi inculcando em sua mente, em seu coração, as verdades do Evangelho. Quem era mais amável do que Jesus? Mais bondoso do que o nosso Mestre? Quem tinha mais fidelidade ao Pai Celestial do que Jesus? Quem era mais manso do que Jesus?
e domínio próprio, irmãos. Quer ver uma coisa? Você saber que entre os 12 discípulos havia alguém que covardemente o trairia. Quem é maior exemplo do que Jesus? Você deve estar se perguntando, olhando para essa imagem. O que é que tem a ver essa imagem com os efeitos visíveis da santificação? Você pode estar até como esse emoji, com dúvida, curioso. Tem tudo a ver. Quer ver uma coisa? O vento não pode ser visto, concorda? Mas os seus efeitos sim. Quer ver uma coisa? O vento balança os nossos cabelos. Num calor escaldante, aquele vento com aquela brisa, aquele frescor. Ou então no frio, aquele vento forte e frio intensifica ainda mais essa sensação. Nós percebemos o efeito do vento na natureza. Quando a árvore se balança de um lado para o outro, as ondas do mar se agitam. Amados, a santificação, apesar de ser algo interno, os seus efeitos no nosso interior devem ser externalizados. Aquele que nasceu do Senhor é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Que esse processo de santificação tão importante seja visível nas nossas vidas, nas nossas famílias, na nossa igreja. As referências que eu usei para este estudo foi a Bíblia Sagrada, o livro de Hylon, Santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. E o meu desejo é que Deus abençoe a cada um de vocês